Pessoal, o item C da prova, ainda dentro do verdadeiro e falso, seja uma função de I em R e há um ponto interior de I. Sejam xn e yn duas sequências que convergem para A, só que a xn tem que convergir por baixo, pela esquerda, e a yn tem que convergir para A por cima, pela direita. Tá? Aí ele afirma, ele faz uma afirmação. Pode existir esse limite sem que exista a derivada em A. Isto é, sem que exista f' de A. Então, se você quer mostrar que isso aqui é falso, você vai ter que fazer uma demonstração de que é impossível existir esse limite sem que exista a derivada. Tá? Então, aí significa que essa frase é falsa. Não pode existir esse limite sem que exista a derivada. Aí eu demonstro. Mas se você quer mostrar que essa frase é verdadeira, e a frase está dizendo pode existir esse limite sem que exista a derivada, pode existir sem, não está dizendo que sempre existe, pode existir esse limite sem que exista a derivada no ponto A. Tá, pode sim, eu acho que é verdadeiro. Então você exibe um exemplo disso aqui acontecendo e, portanto, você mostrou que pode existir o limite e realmente a frase é verdadeira. Eu imaginei que sim, a frase é verdadeira. Então vou colocar aqui item C. Então eu tive que criar um exemplo. Então vamos ver se o exemplo que eu criei aqui, vocês concordam com ele. Vou colocar aqui V, né, é verdadeiro. Eu criei o seguinte exemplo. Seja uma F, dois pontos, de -1 até 1, em R. Então, a primeira coisa que eu tive que pegar para montar o exemplo, eu tive que pegar aqui um I. E eu vou ter que pegar também um ponto Azinho que seja interior a I. Imagina só que Azinho eu vou pegar exatamente igual aqui no exercício anterior, eu vou pegar Azinho igual a 0. Tá? Então, F de -1, 1 em reais. Peguei Azinho igual a 0. E qual função você vai pegar? Você tem que pegar também aqui uma função. E tem que pegar duas sequências. Antes da função, tem que pegar duas sequências. Né? Aí eu imaginei as seguintes sequências. Xn igual a -1 sobre n. Ela está vindo por 0 por baixo. E yn igual a mais 1 sobre n. Está vindo por 0 por cima. Né? Porque daí a gente ficou com a seguinte situação. -1 sobre n. Xn menor que A menor que yn. Né? Por quê? Porque isso aqui é equivalente a dizer que a xn, que é -1 sobre n, é menor do que 0, que é o Azinho, que é menor do que 1 sobre n. Deu certinho essa situação. Mas qual função que eu pegaria? Eu pegaria a função, aí eu escolhi, você tem que pegar uma função sem que exista derivada em A, sem que exista derivada no zero. A primeira função que me ocorreu sem ter a derivada no zero foi a função módulo. Porque a função f de x igual a módulo de x. Essa função ela tem aquele gráfico que é um V, que é um bico no zero, e todo mundo sabe que ali a derivada pela esquerda dá -1, derivada pela direita dá 1. Como as derivadas laterais não são iguais, uma dá -1, outra dá 1, não tem derivada naquele ponto, porque quando existe a derivada num ponto, as derivadas laterais têm que existir, mas têm que ser iguais também, além de existir. E ali, no caso, você tem a derivada lateral -1, derivada lateral mais 1, elas existem, mas são diferentes. -1 é diferente de 1. Então, não tem, a função módulo não é derivável no zero. Tá? Então, eu vou pegar aqui a função módulo. Seja f de x igual a módulo de x. Aí, essa justificativa que eu falei das derivadas laterais, se o aluno quiser se escrever, tranquilo. Tá? Para justificar que f não é derivável em Azinho igual a 0, no zero. Então, você pegou uma função que não é derivável no zero, então você satisfez essa parte aqui da frase que diz que não existe a derivada em A. Né? Não existe sem que exista o f' de A. Só que agora você tem que mostrar que pode existir esse limite aqui. Tem que existir esse limite. Né? Então, vamos ver esse limite aqui. Quanto é que seria, se eu já sei que a f é módulo, como que seria o f de... a gente sabe que essa função, né, f de x, para quem quiser pensar muito rigorosamente, f de x igual a módulo de x, módulo de x, ela é igual, a gente pode pensar assim, né, para fazer um negócio bem rigoroso. Ela é menos x, se o x for menor que 0,
e ela é x, é o próprio x, se o x for maior ou igual que zero. Isso é correto dizer dessa função, é correto dizer isso do modo. Então, a gente está aqui com uma xn que é menor do que zero, sempre, que é a menos 1 sobre n. Então, desse modo, né, pensando dessa forma aqui, desse modo, a f de xn é igual menos a xn, porque a xn é menor do que zero. Então, ela é igual menos... Quanto que é a xn? A xn é menos 1 sobre n. Deixa eu passar um traço aqui para não confundir. A xn é menos 1 sobre n. Então, vai ficar menos 1 sobre n, que é 1 sobre n. F de xn é igual a menos xn, que é menos 1 sobre n. Se quiser ser bem rigoroso, né, fazendo assim pela definição, que é igual a 1 sobre n. E o f de yn, a yn é 1 sobre n, ela é maior que zero. Yn é igual a mais 1 sobre n, que é maior que zero. Então, f de yn é igual ao próprio yn. F de yn é igual à própria yn, que é igual a 1 sobre n. Daí, como é que fica aquela expressão lá, que tem aqui no enunciado, f de xn menos f de yn sobre xn menos yn? Ela vai ficar f de xn menos f de yn dividido por xn menos yn. É igual f de xn, a gente já viu, dá 1 sobre n. Né? Bom, ele quer, na verdade, ele quer o limite, né? Pode existir o limite. Né? Limite para n tendendo a infinito. Então, eu vou até colocar já o limite aqui para ganhar tempo. Limite disso aqui vai ser igual limite, quanto que é o f de xn? 1 sobre n. Quanto que é o f de y? Menos. Quanto que é o f de yn? 1 sobre n. Quanto que é o xn? Xn é menos 1 sobre n. Então, aqui embaixo fica menos 1 sobre n. Menos aqui, menos o yn. Quanto que é o yn? É 1 sobre n. 1 sobre n. Então, aqui ficou igual a limite de 1 sobre n menos 1 sobre n, 0, dividido por menos 2 sobre n, que é igual limite de 0, que é igual a 0. Esse limite aqui, ele existiu e ele deu 0. Tá? Então, isso fecha aqui o nosso exercício. É possível existir o limite, ele deu 0, mas não existe a derivada. Não existe a derivada. Tá? Há uma coisa que faltou observar, mas que é óbvio, né? O xn tende a 0, tende a azinho, né? Faltou escrever isso aqui, mas porque tinha que ter isso aqui no enunciado. No enunciado ele falava, né? Duas sequências que convergem para azinho. Mas a gente pegou azinho igual a 0, e é óbvio que essa sequência menos 1 sobre n e 1 sobre n convergem para 0, quando n tende para infinito. E o limite existiu, mas a derivada no 0 não existe, porque a gente até falou aqui, a função módulo não é derivável no azinho igual a 0. Mas o limite existiu, tá certo? Então, com esse vídeo aqui, pensem nesse exemplo, tentem criar outros exemplos onde acontece isso, que devem ser possíveis, tá? Eu vou interromper aqui a gravação. E